Hoje o nosso foco aqui vai ser a abordagem sobre medo, ansiedade e ganância e as atitudes contra-intuitivas. O que nós queremos dizer com essa atitude contra-intuitiva? Dentro do que nós estamos vendo no cenário profético e na parte e associando isso à parte técnica, a gente percebe que muitas das principais decisões que nós teremos que tomar é aquilo que o nosso cérebro manda fazer exatamente o contrário, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Por exemplo, quando você vê que o negócio vai ficar esquisito, que você pensa em sair, é aí que você deveria entrar. E a gente vai entrar com isso um pouco mais detalhe. Quando você pensar que está na hora de se manter lá dentro para ir cavalgar essa corrida gostosa, já está na hora de sair. E é contra-intuitivo nosso isso. A gente quer sempre o mais, né? Vai dar mais, eu vou conseguir mais. E aí é por isso que entrou a ganância aí nessa história, tá bom? Então, rapidamente, como eu sempre faço no início das apresentações, é dar aquela olhada rápida nas criptomoedas que a gente sabe que está valendo. Ultimamente entrou aí, ó, a Ethereum, ok? A Doge, já estão questionando se a Doge vai dar algum retorno, então ela está arriscada de vermelho. As que a gente sente firmeza mesmo são as que estão em azul negrito. Então, vamos ficar atento com isso aí. E aquelas que estão sendo ditas aí pelo Brandon e outros profetas estão em azul. Talvez essa lista aumente um pouquinho. Embaixo a gente tem a BNB e a SP500. Por quê? Porque a BNB é o GPS do nosso mercado de cripto e a SP500 é o GPS do mercado mundial, do mercado tradicional. Então, nós temos, querendo ou não, nós temos que olhar para esses dois gráficos aí para a gente sentir o que é que eles estão cantando para gente, tá bom? Então, tá aí, depois vocês tiram uma foto aí, dá uma pausa, não tem muito que entrar em detalhe. Estou começando a montar essa apresentação para mostrar aonde que os preços podem chegar. Essa semana chegou até a nós a possibilidade do preço chegar da XRP, por exemplo, a $80 mil. Isso é muita coisa. E hoje saiu uma apresentação falando da XLM, mas eu não tive condição de assistir. Eu até brinquei com a Liane, porque a gente falando junto, a gente teve uma ideia do nome do canal lá, né? Então a gente tem dois canais. A gente tem o Profecia Flix, é onde a gente está fazendo a coletânea daquelas profecias que fazem a diferença, aquelas que estão agregando valor e aquelas que a gente precisa, entre aspas, decifrar para entender o que é que Deus quer nos dizer, tá bom? E aí nós temos essas aí, quando a pessoa entra no curso, ela já pode ir lá na Profecia Flix, pegar de cima para baixo, da primeira até a mais recente, para ela entender o enredo e, quem sabe, até participar da nossa discussão para ajudar na montagem desse quebra-cabeça. Porque Deus foi claro nas mensagens de Brandon. A gente tem que se preparar, a gente tem que saber administrar. E a gente está vendo que claramente isso é uma verdade, tá bom? Então, a outra coisa que apareceu essa semana foi a Shiba 1,95. A princípio, a Shiba vai bater em 1,95 em apenas um dia. Pá, pum. Ou seja, quem foi, quem não foi, não vai mais. €1 está ali porque tem uma aluna nossa que sonhou com a Shiba quando ela nem sabia o que era criptomoedas. Aí ela foi pesquisar a Shiba, descobriu que era criptomoeda e foi descobrir o que era, e aí entendeu um pouco mais, conheceu o canal no alvo, por causa disso, conheceu também a Tradewiser, e aí a gente está juntos lá. A gente já está aí com pelo menos 4 ou 5 alunos que eles têm essa bênção de estar recebendo alguma visão, algum sonho, alguma coisa do gênero. Então, está conseguindo também nos orientar, porque quando a gente percebe que a nossa interpretação tá com um buraco, essa pessoa vem, olha, eu sonhei com tal coisa, aí a gente interpreta isso e completa, tá bom? Então, aqui agora eu quero colocar rapidamente, para eu terminar, como você está se preparando. Eu vou colocar algumas passagens do Brandon aqui. Ele disse o seguinte, ele que é o Senhor, né, disse, ele falou comigo e com a Diana ao mesmo tempo, ouvi-lo como um relógio nos investimentos. O que ele quer dizer isso? Ouvi-lo como um relógio de precisão, tic-tac, ali, ó, como um reloginho ali, ó, suíço, né? Que é o reloginho de precisão ali. Por quê?
ele está mostrando para nós, pessoal. E aí, isso foi essa apresentação, ele está agora lá em Cabo Canaveral, e atrás dele aconteceu o lançamento de uma das aeronaves, um dos foguetes do Elon Musk. Foi nessa apresentação, e na seguinte ele adicionou mais camadas de complexidade para a nossa compreensão, o que mostra para nós que nós, lá dentro das salas, a gente está totalmente direcionado no rumo em que ele quer. Agora, a gente tem que saber interpretar. Eu, como já estou há mais de décadas ouvindo sobre mensagens, tanto do lado católico quanto do lado evangélico, né? Eu consigo fazer a conexão perfeita entre eles e aprendi que o tempo não interessa na interpretação. O que interessa é o que se quer passar com a mensagem de Deus. Não importa quando é que o tempo vai acontecer. E é por isso que eu e a Liane resolvemos montar a linha do tempo, que a gente está recebendo de vários profetas aí alguns sinais, e a gente está tentando entender quais são, mas por quê? Vocês estão querendo acertar o dia, a hora e o minuto? Não, nós estamos querendo acertar a estratégia para ver o que vai acontecer. Por que isso? Porque tem uma mensagem do próprio, se eu não me engano, até nesse vídeo que está aí na tela, do próprio Brandon, que ele diz o seguinte: o mercado financeiro vai quebrar geral, os bancos vão quebrar todos. Ele citou o nome de banco muito grande, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, ele citou um monte de banco grande americano. Eles vão quebrar e vão confiscar o dinheiro. Tá? Então, perceba essa camada que eu vou colocar para vocês aqui. Então, tá bom. Aí, isso respondeu uma pergunta que eu fiz. Eu sempre falei com vocês isso. Nós temos que fazer a pergunta certa para achar a resposta certa. E eu perguntei, tá bom, mas quando é que vai acontecer essa explosão? Alguma coisa vai ser dita, alguma coisa ruim vai acontecer, e aí veio essa informação para nós. A gente só não sabe se ela se encaixa com o que a gente já sabe sobre o flash crash, que é aquele drop rápido que vai voltar. E aí, então, a gente está tentando entender isso daí, mas já começa a fazer conexão. Porque se tudo acabar, só vai sobrar. Aí, num dos vídeos que ele colocou, no que é o segundo vídeo, que é ele voltando, já dirigindo no carro, voltando de Cabo Canaveral, que é o segundo vídeo que ele fez, se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois, ele comenta que Deus está preparando o sistema digital para ser a substituição e as criptomoedas é que vão mandar. E aí você vai ter criptomoeda para comprar casa, criptomoeda para comprar carro, criptomoeda para fazer compra, criptomoeda para isso, criptomoeda daquilo. Então começa já a fazer sentido. Por quê? Na hora que explodir e você ficar com aqueles 50 milhões de reais que eu falei que você vai ganhar, você vai pensar, poxa, eu vou voltar agora lá para o meu banquinho Santander, para o meu banquinho do Brasil, Caixa Econômica, Itaú. A pergunta é, esses bancos vão existir se essa profecia estiver encaixada no ponto certo? Se elas não existirem, você não tem como voltar, porque não vai existir mais nada, os bancos vão ter quebrado, e aí ficou claro para nós. Eu me perguntei, cara, como é que essas pessoas ricas vão perder dinheiro? Elas não têm fé, elas só têm dinheiro. Se bobear, fizeram parceria lá, né? Do sangue. Então a pergunta faz todo sentido, porque eles não estão se ligando como Deus pede para que nós nos liguemos nas mensagens dele. Consequentemente, nós que estamos, e em particular nós lá dentro da nossa comunidade, nós estamos conseguindo enxergar tudo isso acontecer, as conexões. E aí agora está ficando claro para mim como que os ímpios vão perder tudo, porque eles não têm fé, eles não estão nem aí com nada. E veio essa mensagem do Brandon dizendo, o governo vai confiscar todo o dinheiro. Quem tinha dinheiro vai ficar sem nada, quem não tinha dinheiro vai ter dívida perdoada, e quem é como nós, que fica ali, eu estou com uma dívidazinha ali do meu celular, tal, pá, também vai ser perdoado, mas vai perder aquela economia que você tinha. Mas as pessoas que vão ser abençoadas são as pessoas que estão entendendo a mensagem dele. E esse foi o grande fator que nos trouxe aqui hoje com essa mensagem para vocês, tá bom? Então, seguindo adiante, ele fala que é exatamente isso que o Senhor está tentando nos dizer. Ele está tentando falar, gente, presta atenção, não é mais uma subidinha que vai dar, igual o Bitcoin sempre deu, para você ficar um pouco mais rico aí, curtir um pouco mais da vida. A mensagem não é essa. Com o vídeo seguinte a esse, ele mostrou para nós, gente, o buraco é muito mais embaixo. E ficou claro para nós, principalmente com a espiritualidade que a Liane tem, é que esse dinheiro vai vir e provavelmente vai ser só para a gente ajudar todo mundo que não esteve na mesma sintonia que nós estávamos na época das profecias, tá? Então, ela pode, se quiser, ela pode colocar mais um pouco. Aí ele coloca aqui, ó, nessa aqui ele já está voltando. Eu acabei não colocando tudo, tá?
para não ficar cumprido aqui. Mas ele falou: o Senhor falou comigo enquanto eu orava na Flórida. Ele disse: acredite mais na transferência. Não é acreditar na transferência para você ficar rico. Acredite qual é o objetivo espiritual, o objetivo divino da transferência. É isso que ele está pedindo para a gente fazer, tá? Comece a crer nas coisas maiores que farei, tá bom? Então, terminamos aqui com essa informação para vocês depois assistir esses 2 vídeos que a gente tem aqui no canal, para que vocês se sintonizem, ok? Então, por fim, não basta mais a gente ter orientação técnica, né? Eu quero saber mais sobre criptomoeda, eu quero saber qual é o momento certo de entrar. Esse foi o nosso foco original, foi quando eu entrei em contato com o Anderson e falei: Anderson, vamos dar uma ampliada para essas pessoas conhecerem como que elas podem administrar. À medida que as profecias começaram a chegar e as discussões abençoadas que nós estamos tendo lá na comunidade, a gente está percebendo qual é a verdadeira orientação desse curso, desse estudo que nós estamos tendo. Então, se você achava que você ia comprar a parte técnica, adquirir a parte técnica, mas eu não sei se eu vou querer ficar lendo gráfico e tal, sinceramente, só pela parte que nós estamos tendo em interpretação e preparação técnica, e não tem como você não fugir da orientação técnica, porque tudo que está voltado com a preparação, a gente vai precisar ter o aspecto técnico, que é isso que a gente está trabalhando lá hoje. E hoje já criei mini aulas, parei para vir na live aqui, depois eu tenho que acabar de fazer uma mini aula e tem mais 2 para eu criar até amanhã, para eu disponibilizar para as pessoas de como que elas vão ter que agir na hora que a coisa começar. Tá bom? Então, por fim, a gente tem que buscar, principalmente, é o que o Anderson não cansa de fazer aqui, orientação espiritual. Gente, nós temos que ir para o lado certo. Isso aqui não é porque nós somos pobrezinhos, os caras são milionários, que agora chegou a nossa vez. Não. O contexto é outro, tá bom? Então, bora focar nisso daí. E isso aqui foram palavras que Deus disse ao Brandon: a riqueza virá antes do grande avivamento para financiar a minha obra. Foi claro isso no vídeo, eu trouxe essa informação aqui para vocês, tá bom? Então, bora ficar atento com isso daqui, porque antes do avivamento vai ter muita ajuda, tá? Porque as coisas vão começar antes do avivamento, tá bom? E aí, em dado momento, esse avivamento, a gente não sabe quem vai, quem fica, porque sim, porque não. Então, vamos ficar atento com isso aqui. Vou pular esse slide, falar rapidamente do Flash Crash, eu estou fora. Para quem não sabe do Flash Crash, que eu havia dito na semana passada, na última live, né? Flash Crash é uma coisa bem... essa figura é bastante humilde para explicar o que é um Flash Crash. Isso aqui, do nada, esse negócio, segundo a profecia, vai cair em menos de 1 minuto. É 1 minuto para ir e voltar. Nem 1 minuto. Tá? E aí você vai tentar comprar. Mas qual delas que você vai comprar? Aonde você vai posicionar sua compra? Quando que você vai posicionar essa compra? E qual é a estratégia? Ou seja, como que você vai fazer isso? É isso que nós estamos discutindo. Parece ser trivial. Vou colocar uma ordenzinha para comprar. Aviso para vocês, descobrimos que tem limitações terríveis nas plataformas de criptomoeda. Você não consegue, a XRP a 2,50, 2,40, você não consegue colocar ela 10 centavos. Esquece, já era. Tá? Você consegue colocar ela no máximo, sei lá, acho que é 50 centavos ou até um pouco mais. Não lembro. Bom, beleza, então eu vou colocar lá em cima para vender a $1, já que você falou que vai chegar a $1. Esquece, você não consegue subir mais do que 5 vezes o valor que eu falei $1 porque eu estava pensando na Shiba. Vamos falar de 10 mil dólares. Você não consegue colocar 5 vezes mais do que o valor atual. Então, se hoje é 2,50, o valor lá vai ser nada mais do que $12, $15. Você vai conseguir no máximo. Pô, o negócio vai chegar a 10 mil. Pois é, olha a complexidade que foi adicionada. Tá bom? Isso por quê? Porque não tem regulamentação no mercado. O mercado tradicional tem o que a gente chama de circuit breaker. Caiu 10%, ele trava. Meia horinha, todo mundo esfriar a cabeça, tomar um copinho de café ali, levantar, andar um pouquinho, voltou, soltou. Caiu 10%, trava mais 40 minutos. Aí soltou, depois de 40 minutos, soltou o mercado. Começou a cair, trava e só volta amanhã. Bitcoin, XRP, Shiba, pode subir 300, 400, 1 milhão de por cento ou cair. Não vai acontecer nada. Vai continuar funcionando o mercado. Tá bom? Então, muita calma nessa hora. E, por fim, eu trouxe esse vídeo que é que eu estou chamando de micro flash crash. Tá? Até apaguei o F aqui. Para vocês sentirem como é que o negócio acontece. Olha só.
Em 18, 17 segundos aqui, vai ter uma movimentação rápida, só que no caso aqui, ele vai para cima rápido e vai descer. A gente está esperando o flash crash ali para baixo para depois subir, tá bom? Então aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Presta atenção lá, subiu rápido, olha lá. Eu garanto para vocês, naquele flash crash que aconteceu nos primeiros segundos dessa barra, esquece, ninguém vai ser pego. Ah, minha ordem estava lá, não foi pego, mas não vai ser pego mesmo. Olha onde você está. Você está a quantos quilômetros da bolsa, por exemplo, da Binance, tá? Ou do mercado Bitcoin, ou da Coinbase, ou da KuCoin. Você está a quantos quilômetros de lá? Qual é a qualidade da sua conexão? Qual é a velocidade do seu micro? Esquece, você já está fora. Quem vai estar aproveitando esse flash crash com os melhores preços é só big player, porque ele está do lado da brincadeira. Então, nós já estamos desenvolvendo a gente tinha uma técnica, descobrimos e começamos a ensaiar lá. Inclusive, eu fiz isso com a Liane. Na verdade, tudo surgiu por causa disso, né, Liane? Porque eu fui mostrar para ela na prática como é que a gente podia fazer. Ficamos aí rapidinho. O rapidinho ficou 2 horas de conversa. Chegamos na conclusão que a gente tinha que tentar orientar as pessoas, tá? Então, veja só o tamanho da oportunidade que tem. E se a gente não souber aproveitar essa oportunidade, a gente está fora. Tá bom? E aí você fala, pô, mas se eu comprar 2,50 e for 10 mil, eu vou ganhar muito. Sim, mas imagine se você conseguisse comprar a 1,50, a 1, iria multiplicar quantas vezes o seu dinheiro? O seu dinheiro que é pequeno. Entendeu? Ah, eu só tenho R$1.000 para colocar. Imagina quanto que isso não iria. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Agora, vamos passar para a ansiedade de desempenho e a paralisia na tomada de decisão com a nossa amiga Liane. Agora. Bom, já foi dito bastante, e eu só quero lembrar que esse dinheiro, se vier para as mãos, dependendo das mãos, vai ter consciência, né? Que isso é um chamado, ser tu uma bênção para qualquer coisa, e para Deus o que mais importa são almas, gente. Dinheiro é um meio para chegar em almas. Então, eu só queria deixar isso claro. Pode continuar. Então, vamos lá, né, gente? A nossa ideia aqui é trazer para vocês um pouco do que acontece no mercado financeiro e um pouco do que a gente tem observado com as pessoas. Então, eu já começo com essa pergunta. Quem aqui já sentiu um frio na barriga antes de tomar uma decisão financeira? Creio que todo mundo, né? Então, nosso papel aqui é ajudar vocês a entenderem como essa ansiedade que nos impacta a tomar uma decisão, e principalmente aqui no caso financeira, traz para nós todas as dificuldades, né? E aprender. Eu vou colocar aqui algumas estratégias, mas que eu quero que cada um, no decorrer da apresentação, pense em si mesmo, como reage diante das situações. Pode ir? Então, vamos lá, gente. Eu quero falar sobre um conceito que é um conceito fisiológico, que todo mundo tem, que se chama homeostase, e que é aquilo que nos leva para um ponto de equilíbrio orgânico. Então, se a gente sente frio, o nosso organismo vai buscar meios de nos aquecer. Por quê? Porque a gente sai de tudo aquilo que nos tensiona na busca do prazer. Então, eu trouxe esse conceito só para falar o seguinte, que todo mundo que está sofrendo uma tensão busca sair desse tensionamento para um estado de equilíbrio. Pode ir, Marcelo. Então, vamos lá. Eu trouxe esse gráfico, é um gráfico até bastante conhecido dentro da neuropsicologia, que é um gráfico que fala sobre ansiedade de desempenho. Então, se a gente olhar para esse gráfico, olhando para esse gráfico, a gente vê o quê? A curva de performance. E quando a gente tem algum desafio, e principalmente nesse caso, o que a gente está buscando aqui, tendo conhecimento, ouvindo o Marcelo, ouvindo as profecias, é buscar esse melhor desempenho, essa melhor performance. Só que eu quero trazer para vocês, olhando para esse gráfico, que a gente tem uma zona ideal. Nós começamos a partir de uma inatividade, então eu vou citar, sei lá, dar um exemplo. Aqueles corredores, 100 metros raso, eles ficam
têm uma certa ansiedade que isso impulsiona no momento que eles ouvem o tiro e tem que sair correndo. Então, uma certa ansiedade, ela é satisfatória porque nos coloca em movimento. Só que subindo essa ansiedade, vamos lá nos colocar na parte amarela, a gente alcança uma performance ideal. Só que isso tem um curto espaço de tempo, porque ninguém aguenta muito tempo uma performance o tempo todo ideal. Isso gera exaustão. E aí a gente vê a linha caindo, que é o chamado estresse e muito mais chega no burnout. Então, o que é esse burnout? É o excesso de tentativa de nos colocar sempre no alto do gráfico, buscando a performance ideal o tempo todo. Isso chega uma hora que começa a liberar os neurotransmissores do estresse, que são o cortisol, a adrenalina. Agora, eu quero chamar a atenção para um neurotransmissor aí marcado no amarelo, que é a dopamina. Quando a gente sente, né, os efeitos da dopamina, a gente busca viver, né, esse prazer que a dopamina dá. E isso pode ser aquilo que nos leva a ter a ilusão de nos manter no topo da performance. Pode ir, Marcelo. Em seguida, eu trago esse gráfico porque eu queria mostrar um pouco como a dopamina funciona. Que se vocês observarem, obedece o gráfico anterior da ansiedade. Nós temos uma descarga de dopamina por várias coisas, mas ela gera prazer. E quem é que vai sair desse prazer? Né? Obtido esse prazer, a gente tende a nos mantermos nisso. Só que isso também acaba gerando estresse. E lembrando que o excesso de dopamina leva ao vício. Então, até a gente está lidando aqui com coisas, né? Então, a gente fala de quem começa a lidar, né, na bolsa ou com criptomoeda, sofre uma descarga de dopamina, porque, como a gente vai falar, quando você começa a ganhar, ver resultado, você está muito bem. Só que, lembrando sobre o gráfico anterior, você também está tendo descarga de neurotransmissores do estresse. Pode ir. Bom, aqui eu quero trazer o universo da performance, das recompensas e da fuga de conflitos, porque é isso que a gente estava falando. Você busca uma performance ideal, você começa a ter a recompensa, e aí você quer fugir do quê? Daquilo que te tira do eixo de recompensa. E muitas coisas nos trazem esse universo de performance. Primeiro, sobrecarga e o fluxo incessante de informação. A gente recebe, gente, input de tudo que é lado. E a gente sofre com esse fluxo incessante de informação. Nós vivemos num universo de padrões estéticos, de estilo de vida irreais, e isso vai gerando o quê? Essa tendência a buscar uma performance o tempo inteiro, uma performance ideal. Excesso de opiniões, massificação do pensamento. E quando nós temos algo que nós buscamos bastante, que nós desejamos bastante, isso tudo aumenta, porque a gente começa a entrar nesse ciclo, por exemplo, de excesso de opiniões, excesso de informação, sem perceber. Pode ir. Aí eu coloco, né, algumas partes do cérebro que são acionadas por causa dessa ansiedade. E aqui eu coloco, né, no investimento. Então, imaginem vocês lidando realmente com o esquema ganho-perco, ganho-perco. Então, vamos lá. O papel da amígdala é uma parte do cérebro que ela é ativada pela resposta ao medo e ao risco financeiro. A amígdala, ela é responsável pelo nosso comportamento de luta ou fuga. Aí vem o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio. Então, é a tomada de decisão racional. Com o excesso de ansiedade, essa função de racionalidade, ela é bloqueada. Aí vem o viés da aversão à perda. Quem é que gosta de perder, gente? Toda perda implica num luto. E o luto é algo muito complicado de uma pessoa viver. Então, esse medo de errar
pode fazer com que você tome decisões ou agir impulsivamente. E pensem, como nesse universo de investimento, a aversão à perda, ela está toda hora ali. E aí a gente sofre o quê? O impacto da dopamina, que é o risco e a incerteza ativam o sistema de recompensa, porque a gente vai buscar o quê? Ganhar. É o sistema de recompensa. Então, torna esse universo das criptomoedas bastante desafiador. E principalmente para investidores que já são ansiosos, né? Pode ir, Marcelo. E aí, gente, quando a gente está, eu falei, né, do esquema de fuga ou luta. Muitas vezes, e isso independente de ser no mercado financeiro, de investimento, a gente percebe que quando a gente tem uma decisão muito séria para tomar, a gente pode ficar paralisado. Então, nós, quando temos muitas informações, o excesso de informação, a gente fica paralisado buscando o quê? A decisão perfeita. E o efeito do perfeccionismo, essa crença de que você vai tomar uma decisão perfeita, compromete o seu sucesso. Parece contraditório, mas é aquele negócio, o perfeccionismo não existe. Então, vamos lá, um exemplo realista. Um iniciante vê várias análises sobre Bitcoin, por exemplo, sente medo de comprar no topo, vai esperar uma queda que nunca vem e acaba perdendo uma boa oportunidade. Então, isso é a coisa mais comum, mais comum. E o que aconteceu aí? Ficou paralisado de tomar uma decisão, pensando o quê? Vou fazer o melhor ainda. Pode ir. Então, vamos lá. A ansiedade de desempenho, lembrando, gente, daquele gráfico. Não dá para a gente se manter no topo o tempo inteiro. Leva a más decisões. O medo de perder dinheiro, a busca por confirmações, tomada de decisão emocional e o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é entrar tarde demais, influenciado pelo comportamento dos outros. Então, pense, só aqui a gente tem 4 coisas que podem nos levar a más decisões. Não dá nem para a gente relacionar todas aqui, né, Marcelo? Muitas coisas acontecem aí no meio do caminho. Pode passar. Então, vamos lá. Eu trago aqui, gente, estratégias para reduzir a ansiedade e melhorar a tomada de decisão. Eu coloco aqui uma técnica que muitas pessoas podem pensar, ai, nossa, mas respiração, meio besta isso. Não, gente, isso é um método já comprovado pela neurociência, que esse esquema de respiração, ele vai liberar neurotransmissores que vão diminuir os do estresse, cortisol, adrenalina, vai liberar o GABA, que é um neurotransmissor que vai ajudar o quê? A você voltar para a homeostase, lembra aquele ponto de equilíbrio? E ter raciocínio, porque vai o quê? Acionar o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo nosso desempenho cognitivo. Então, vamos lá. Outra sugestão, o conceito de distanciamento cognitivo, que é, vamos lá, se eu pudesse olhar para mim de fora nessa situação, o que eu faria? Eu me observando, eu sendo meu próprio observador. E toda vez que nós estudamos e nos preparamos, é mais fácil a gente chegar nisso, de nos observarmos. Pode ir. E é justamente isso que a gente está fazendo, né, na nossa comunidade. A gente está olhando a situação na distância para tentar compreender o que está acontecendo. E aí isso, inclusive, mudou o comportamento dos nossos colegas, né? Porque Sim. eles passaram a não ficar naquela ansiedade, quero comprar, porque era essa a mentalidade deles, mas na verdade é tentar comprar no lugar certo, pela razão certa, né? E já conhecendo como cada um reage a todas essas ameaças. E aí, métodos para melhorar a confiança na escolha, porque lembra, a ansiedade de desempenho, ela vem no quê? Eu preciso fazer a melhor escolha, porque isso vai preceder a minha tomada de decisão. Então, vamos lá, gente. Criar um plano de investimento com regras claras. O Marcelo tem colocado a toda hora isso.
utilizar checklists antes de entrar numa operação, definir o stop loss e o take profit, que é o quanto você, o máximo que você vai poder perder, que você está colocando ali. E o pior, quando o Marcelo fala que a gente tem que tomar uma decisão contraintuitiva, é nessa hora, gente, porque a gente vai ter que limitar o nosso ganho. E isso é contraintuitivo. Lembra, a gente quer o prazer, a gente quer a liberação da dopamina, que vai ser, quando eu ganhar tudo que eu achar que eu tenho, né, para ganhar. E isso não pode ser feito de uma maneira impulsiva, tem que seguir este plano. Então, vamos lá. Prática e exposição gradual. Ou seja, é o que a gente vem fazendo no curso. O Marcelo coloca isso desde o início do curso. Desde o momento que ele vira e fala assim, olha, pratica numa plataforma, enquanto você, sabe, sem você correr o risco financeiro realmente. Vai praticando. Depois, começa com valores menores para reduzir o impacto emocional, porque quanto menos você colocar ali, mais você está seguro de si. Faça simulações para se acostumar com o processo sem risco real. E agora eu venho para uma parte que eu e Marcelo a gente conversou e que ele até colocou dentro do nosso curso, que é desenvolva um diário de operação para que você lembre dos seus erros e acertos. Para que você tenha exatamente a capacidade de ter esse distanciamento cognitivo, de você se olhar e falar, olha, aqui eu fiz errado, aqui eu podia ter feito melhor. Não, aqui eu acertei. Então, isso é muito importante, gente. Pode ir. E aí a gente chega nesse gráfico, que é exatamente a junção do psicológico, disso que eu estou colocando, com a parte técnica, que é o que o Marcelo vai explicar. Esse gráfico, se vocês virem, segue mais ou menos aquele gráfico, né, da curva normal. Sobe, depois ele desce. Só que aqui ele pegou esse gráfico e colocou o quê? Fatores emocionais. Né? Então, vamos lá. Ele fala ali do smart money. O que é? É o início do ciclo. Lembra que eu virei e falei que tem um momento que é legal você estar ansioso, porque isso te leva ao movimento? É essa fase inicial. Aí vem a fase da atração. E aqui é um problema. Depois o Marcelo vai explicar, mas aqui é um problema. Por quê? Porque se você não tem um planejamento, essa fase de atração, ela pode te colocar num ciclo que você acha que tudo você pode. Lembra, você quer uma performance perfeita ali, né? Manter você no auge da performance. Mas, o que vai acontecendo? Você vai ficando tão entusiasmado, que você vai cair numa coisa chamada ganância. E esse é um termo que não fui eu, não é a psicologia que colocou, isso é um termo que vem do mercado. Esse gráfico, ele pertence, né, tá até ali colocado, que vem né, a pessoa que fez é um cara do departamento de economia. Então, não é uma leitura só psicológica, é uma coisa que é observada no mercado. Aí vem o topo da euforia, e que provavelmente, quando você chegou na euforia, lembra do que eu falei? Você já está na adrenalina e no cortisol. Você já entrou em ansiedade. Aí vem o medo, que é o esquema luta, fuga ou luta, porque você bateu o medo, você vai querer sair disso. E aí vem o quê? A descida, capitulação e olha lá embaixo, o desespero. Aí, Marcelo, eu deixo com você. Então, aí eu acrescento aqui na apresentação da Aliane o seguinte fato, né? Quem move o mercado são os big players, tá? Isso é fato. Quando a coisa está acontecendo aqui, a gente não vê nada. Só que você tendo ferramentas adequadas, e essas ferramentas eu disponibilizo para você por tempo ilimitado lá no curso, a gente consegue pegar o quinto princípio da teoria de Down, que é qual? O preço tem que ser apoiado pelo volume, certo? Então, assim, se o preço sobe, tem que ter gente comprando, senão é pegadinha. E aí a gente tem que ficar atento. Só que nós conseguimos ver esse movimento acontecendo, eu vou mostrar no próximo slide como isso acontece, a gente percebe isso e começa a entrar. Só que a gente sabe que se esse movimento é verdadeiro, então os big players vão fazer o quê? Vão dar essa rasteira no mercado. Porque todo mundo se animou
nesta passagem aqui, porque viu que o negócio começou a subir, todo mundo se animou aqui. E aí, quando eles entram, derrubam o mercado. Por quê? Porque eu estou vendo o pessoal falar no chat aqui, porque é colocar stop loss, né? Beleza, você vai colocar um monte de stop loss aqui, que ele vai fazer? Ele vai voltar e te pegar nesse stop loss. Para quê? Para comprar barato. Mas por que ele vai, o big player vai fazer isso? Porque ele não pode comprar caro. Isso já é intuitivo. Quanto mais caro você comprar, mais caro você vai ter que vender para você ganhar um retorno em cima disso. Então, o que os big players fazem? Eles já ganharam uma quirerinha aqui, ó. E aí, o que eles fazem? Quando eles percebem que todo mundo se animou, eles derrubam o mercado. Por quê? Porque todo cidadão que entrou, como eu disse, colocou os seus stops bonitinho, ele vai lá e estopa todo mundo toma aquele choque, que é o que a Liane está falando aqui para nós, e começa a subir. Só que aí, quando eles percebem que foi uma pegadinha do malandro, eles começam a entrar na euforia. E aí eles falam, tá vendo? Eu estava certo. Só que enquanto tá todo mundo entrando, porque agora a próxima parada é só no céu, os big players estão aqui, ó, já começaram a vender. E é isto que é contra-intuitivo. É você pensar, por que eles estão vendendo se o negócio está subindo? Estão vendendo porque vocês estão fazendo subir. Eles precisam agora sair. Eles fizeram um início para você entrar e você animou porque você está totalmente entusiasmado e a partir de um determinado ponto já está até ganancioso. Enquanto isso, eles falam, é para você que eu estou vendendo. E aí eles começam a vender até que bate lá em cima. Aí o pessoal dá aquela quedinha, né? Dá aquela quedinha, aí o pessoal fala, não, isso aí é uma correção saudável. E aí começa a subir. Não falei que era correção? Deixa eu comprar mais. Aí a moçada começa a comprar mais. E aí os big players fazem a segunda virada aqui. Por quê? Porque enquanto você comprava, eles estavam fazendo o quê? Vendendo para você nesse nível da subidinha, para eles fazerem o quê? O mesmo que eles fizeram aqui. Eles compraram de você que estava com stop e agora eles estão vendendo para você que está animado para subir, jurando que vai vir uma próxima pernada dessa aqui. E aí o que acontece? O mercado desaba, vem aquele medo e o pessoal começa a vender à torto direito. E tudo isso aqui provoca o quê? Provoca o início do processo aqui, ó, do outro lado. Eu mostro isso com clareza nesse slide aqui, ó. A gente tem três, no terceiro princípio de Down que eu mostro lá no curso, a gente tem 3 momentos de alta na alta e 3 momentos na baixa. O primeiro, aqui na alta, o primeiro momento é a acumulação. Os big players estão juntando né? Estão comprando e guardando, mas bem devagarinho, e eu consigo ver isso no indicador que eu tenho, ok? Por exemplo, no mercado de mini dólar ou de mini índice. Você vê o big player jogando no mercado de mini índice, né? Ele está vendendo no mercado de mini índice enquanto ele está comprando no inteiro, no mercado inteiro. Então, no mini dólar, vamos pôr no mini dólar, ele está vendendo no mini dólar e ele está comprando. Para quê? Mas por que ele faria isso? Porque ele não quer que o mercado se mexa, ele quer que o mercado fique parado. Só que o mini dólar, você consegue mexer ele com, você consegue fazer movimento com pouco dinheiro. Enquanto isso, eles só estão comprando devagarinho no inteiro, que é mais caro, que é mais complicado você fazer mexer. E aí, depois que isso acontece, o que vem? Nós, que essa palavra aqui, rêmora, fui eu que implementei no mercado financeiro. Rêmora é aquele peixinho que fica grudado no tubarão. Ele pega e começa a consumir ele começa a perceber o movimento do tubarão e pula para dentro. Nisso vem os sardinhas, porque agora que está subindo, deixou entrar. E vem os super sardinhas que queriam aquela confirmação da confirmação, que quando veio, já começou o quê? A acumulação, a distribuição, que é o quê? É o contrário da acumulação. Ele começa a distribuir, a entregar para o mercado, porque ele quer sair fora, o big player quer sair fora. Para quem que ele entrega? Justamente para o desavisado que está na ganância de que agora o destino é só o céu. A gente percebe que ele está entregando, a gente começa a vender, daqui a pouco o mercado cai, os sardinhas viram e falam, nossa, caiu. Aquele que é prudente já saiu, começou a sair, e aquele que jura que é só uma corrigidazinha, ele continua até que ele descobre que deu ruim, e aí ele entra em pânico e começa a vender tudo. Vendendo para quem?
para o big player de novo. Entendeu? É assim que funciona, porque às vezes nós temos que ser intuitivos, mas às vezes nós temos que ser contra-intuitivos para que a gente então consiga sobreviver nesse jogo que o mercado faz conosco. Daí trazendo isso para essa filosofia aqui do flash crash. Aonde você vai comprar? Como você vai comprar? Eu estou vendo alguns colegas falando aqui para nós no comentário de que a KuCoin permite você colocar ordens lá embaixo e lá em cima. E se eu não me engano, a OKEx também. Mas aí eu pergunto para vocês, aonde vocês vão colocar isso? Vocês acham que só porque ele deixa você colocar a XRP a 10 centavos, você jura mesmo que você vai conseguir comprar a 10 centavos? Você estando longe lá da sua corretora, com uma conexão simplista, que é a nossa, né, de cidadão comum, né? Então, assim, são essas estratégias que a gente tem que trabalhar, e eu já estou trabalhando lá com o pessoal, para a gente saber onde é que a gente vai comprar e aonde é que a gente vai vender, tá bom? E aí, aqui então entra agora um momento de reflexão, que eu coloco aqui para vocês, tá? Esse aqui, a gente já está terminando aqui, eu entrego isso aqui agora para vocês têm que refletir. Transferência de dinheiro, vocês estão tranquilos com relação eu consigo mandar o meu Pixzinho para a Binance e consigo mandar um Pix de volta para o meu banco. Você consegue? Você já fez isso várias vezes? Você está tranquilo com relação a isso? Tá? Legal. Outra coisa, você sabe manipular o seu app da corretora? Você sabe, você colocou uma ordem lá. Eu vou colocar aqui um probleminha para você. Você que está lá na OKEx, que está na KuCoin, você colocou lá 10 centavos para vender e não foi executado. O que você vai fazer? Você vai tentar comprar mais em cima? Você já pensou que você tem que matar essa ordem que não foi executada para liberar o dinheiro para você ir mais para cima? Esse é o ponto que nós temos que pensar. Então, nós temos que ser rápidos em manipular o nosso app da corretora. Tá? A pergunta é, com quais moedas você vai entrar? Com qual que vale a pena você fazer? Faz muita diferença você comprar a XRP a 2,50 ou a 2 ou a 1,80? Agora, faz diferença você comprar a Shiba, que está 0,000135 hoje, vale a pena você comprar ela a 6 zeros e umzinho no final? Pô, aí já vale a pena, começa uma diferença monstruosa aí. Então é isso que tem que fazer. O que você vai comprar, né? Quanto que você vai investir em cada uma delas? Adianta você colocar aí $5.000 na Shiba? Pô, porque eu vou ficar bilionário, trilionário. Pode ser, mas você vai esperar chegar em que preço? Então, essas estratégias que nós temos que responder para nós mesmos, tá? Aonde e como comprar, em qual nível de preço que você vai colocar, como que você vai comprar. E aí entra a parte de venda. Qual das que você vai vender? Nós entendíamos antes que a gente tinha aqui o intuitivo, né? Entrando na teoria aqui da Liane. O intuitivo fala com a gente, compre e segura, porque agora eu estou milionário. Tá, mas quem que você vai comprar e segurar? Eu posso te garantir, tem umas aí que não é para você comprar e segurar, é para você ganhar dinheiro e sair voando dela. Você sabe qual é? Esse é o ponto que você tem que responder. Aonde e quando que você vai sair dessa? Qual que você vai ter que ficar? Este é o ponto que você tem que responder, tá? Como é que você vai proteger as suas moedas? A gente estava acreditando muito que, não, a gente está numa corretora boa, tal. Você considera a OKEx tranquila para você? Você considera aí a KuCoin também tranquila para você? Eu penso que a Binance pode ser boa, mas, de novo, isto vai de cidadão para cidadão. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, você confia ou não confia? Qual é o seu plano B mesmo você confiando? Essa semana nós só discutimos sobre isso. E não foi uma discussão que nós jogamos assim, gente, vamos discutir sobre proteger nossas moedas? Não. Isso surgiu porque o Brandon deu aquela cutucada na gente. Aí nós falamos, nós temos que pensar nisso, tá? E aí nós fomos olhar lá, um monte de gente começou a olhar lá para comprar carteira digital, né? Hard wallet, né? Carteira digital é a carteira, já vou dando outra dica para vocês aqui, tá? Carteira digital é aquela carteirinha que é um serviço que está lá nas nuvens. Você confia, você consegue segurar naquilo lá, você confia em potencial hackeamento de lá ou não, é uma avaliação sua, de repente vale uma hard wallet, que é praticamente parece uma calculadorazinha, tá? E aí você vai lá comprar. Muitos tentaram comprar essa semana e descobriram que na Amazon só tem um vendedor. E lá na
na Mercado Livre, você tem mais de um vendedor, mas poucos têm para te entregar, porque eles esqueceram de desmontar a ordem de oferta deles lá, porque eles não tinham para entregar. Então, a gente já começou a entrar numa situação onde até para você achar o hard wallet está começando a ficar complicado. Isso significa o quê? Tem alguém sabendo de alguma coisa que não está contando para todo mundo. E no nosso grupo a gente já chegou nessa conclusão, tá bom? E aí, por fim, tem o manuseio do hard wallet. Você sabe manusear o hard wallet? Você consegue fazer uma transação, você consegue usar ele tranquilo, ou você vai ter dificuldade, vai ter que pedir ajuda para os universitários. É essa preparação que o Brandon contou para nós, tá? Eu vejo que tem muitos colegas nossos aqui que são entendidos, né? Estão dando várias dicas interessantes para nós aqui no comentário, mas esses aí eu posso garantir, nós que somos entendidos, é a meia dúzia no meio da multidão. Então a pergunta é, e nós temos uma multidão assistindo a gente aqui, a pergunta é, você está preparado? Você já fez todas essas reflexões que estão aí na tela, que na verdade são muito mais do que isso, eu tentei ser simplista aqui para a gente não demorar muito, né? A gente lá está com um checklist do que eu chamo de plano de investimento, porque cada um vai ter que ver onde é que dói, o que eles vão fazer, como que eles vão fazer, onde é que eles vão operar, o que eles pretendem fazer antes, durante e depois. Então, tudo isso tem que responder. Você tendo isso, você está tranquilo. Se você não conseguir responder isso, você vai sempre ficar naquela zona desconfortável, esperando a certeza. E parece que esse bonde vai passar o mais rápido que a gente pensa. Lembrando que o mercado de cripto funciona 24/7. Portanto, no meio da noite, você pode estar lá num sono tranquilo e a explosão aconteceu e, às vezes, você pode ter ficado de fora. Por quê? Você foi pego lá em cima, a moeda subiu e de repente ela resolveu descer. E aí, como é que a gente faz? Tá bom? E aí, por fim, fica aqui a mensagem da nossa amiga Eliane. Você quer falar, Eliane? A gente fecha com essa frase porque se você não tivesse medo de errar, que decisão você tomaria hoje? Porque naquele momento, como o Marcelo falou, provavelmente a gente vai ter medo. Então tem que pensar antes. Né? No final, essa live é para dizer sobre isso, né? Pense, se prepare no momento que você ainda não está com aquele medo. É isso, e eu agradeço a oportunidade, Marcelo. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que ele é só uma parte do nosso curso, um conteúdo extremamente importante para o movimento profético. Se você quer saber mais, clica no link abaixo na descrição aqui, que vai levar você para uma página que mostra tudo sobre o curso, toda a preparação que você tem que fazer e como isso pode fazer a diferença para você. O movimento profético está chegando, dá tempo ainda de você se preparar, mas você tem que começar. Isso tudo depende de você. Já tivemos aluno completando esse processo em 3 dias e em 4 dias, tá bom? Então, vai do tempo e da facilidade que você pode ter. O curso é para todo mundo, a nossa média de idade está na faixa de 45 a 50 anos. Garotão também pode participar, mas é para o pessoal mais maduro, é o pessoal que está querendo participar dessa missão divina que é a transferência de riqueza que Deus está nos dando, tá bom? Então, pula para dentro do curso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou ensinar para você todos os passos da sua preparação, porque vai fazer toda a diferença durante todo o processo das fases 1, 2 e 3 do movimento profético, tá bom? Conto com vocês lá, um abraço.